Marcos capítulo 3, vamos reler aquele texto que nós lemos semana passada, amém, amados? Diz a palavra de Deus aqui, Marcos capítulo 3, versículo 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa, versículo 25 diz, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Espírito Santo de Deus, obrigado por mais essa noite extraordinária na tua presença, onde já cantamos, já te louvamos, te adoramos, continuamos a te adorar, Senhor, porque tudo que fazemos é para glorificar o teu nome, e estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra. Ministra a tua palavra nos nossos corações agora, em nome de Jesus, que haja uma renovação da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu quero ministrar sobre os filhos de Deus aqui presentes, mais uma vez, sobre todos os que estão aqui, espírito de sabedoria e de revelação, no nome de Jesus, amém? Ministra para o seu irmão que está ao seu lado. Eu quero ministrar sobre a sua vida espírito de sabedoria e de revelação. E complementa com amor e carinho. Sai, burrice, sai. Está funcionando, hein, amados? Algumas pessoas vieram falar para mim, pastor, está funcionando. Depois de 1 ano e meio, está funcionando. Eu sou persistente, amado. Eu vou até o final. Eu insisto. Eu vou insistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto, amados, é um texto que fala coisas tremendas. Acho que o CD que mais vendeu, Dani, de todos os tempos foi esse CD, amado. Está saindo igual a água. Principalmente as mulheres estão comprando muito. De quarta-feira passada, as mulheres compraram muito. Já compraram, não sei porquê. Mas é uma benção, amados. É a palavra de Deus. Palavra de Deus tem que ser falada, pregada. E nós estamos aqui justamente por causa dela. Eu não vou falar sobre os homens hoje, sobre as mulheres não, mas pode ficar tranquilo. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Aquilo ali foi Deus que mandou, Como hoje eu vou continuar outra palavra que é uma continuação dessa. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nós entendemos, amados, que para que haja um crescimento na nossa casa, e por consequência a nossa casa, ela é a célula dessa igreja, cada igreja é constituída de famílias, amém? Isso é um princípio da sociedade, que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, várias famílias constituem a sociedade. Isso é uma coisa que eu via na minha época, quando o assunto era OSPB. Quantos são dessa época do OSPB? Já nem existe mais isso, amados. OSPB, amém? Tem uma galera aí que é dessa época aí. Então, nessa época a gente aprendia isso, dessa forma, OSPB. Eu não sei nem qual o nome que tem hoje, mas na minha época era OSPB. Moral e cívica hoje? Moral e cívica, Tem uma outra coisa ainda. Sociologia. Hoje ficou... Mas no segundo grau não é sociologia o nome, não. É moral e cívica. Sociologia é já para o pessoal da terceiro grau e tal, faculdade. É verdade. Mas na minha época eu aprendi isso como OSPB. Ou seja, se nós queremos que a igreja tenha uma só visão, fale a mesma linguagem, tenha um só pensamento, cumpra exatamente aquilo que está na palavra de Deus, as nossas famílias, a nossa casa tem que ser a mesma coisa. E segundo essa palavra, só trazendo uma lembrança rápida do que foi falado quarta-feira, aquelas pessoas que na verdade têm o seu lar dividido, onde o homem pensa uma coisa, a mulher pensa uma coisa, o que acontece? É o que diz a palavra de Deus de uma forma muito clara e objetiva. Se uma casa estiver dividida, divisão fala de quê? De duas visões diferentes, cada um puxando para um lado, puxando a sua brasa para a sua sardinha. A palavra de Deus diz que contra si mesma, se estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Em outras palavras, essa casa não vai longe, amados. Não vai longe. E todos os integrantes daquela casa vão para o brejo, em outras palavras. O que está com razão e o sem razão, todo mundo vai afundar junto. Porque a casa não subsistirá, o que diz a palavra. E todos aqueles que compõem essa casa vão para o brejo junto. Não adianta só estar um remando bem e o outro querendo remar para um outro lado. Não adianta. O barco é um só. Os dois são no mesmo barco. E quando há uma divisão, quando há duas visões, por mais bonzinho que você seja, por mais legal que você seja, vai afundar o barco, amados. Essa que é a verdade. Não vai sair do lugar. Não tem jeito, não tem outra forma. Não dá para você pensar que vai ser diferente. Como eu falei aqui, eu tenho que falar aqui para os músicos aqui, certo para o seu caso. Não, para o seu caso vale.
Para o seu caso vale, mas não vale. Porque o que vale, amados, é a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, amado, o que vale é a palavra de Deus. O que vale é a palavra de Deus. Quantos entendem, digam glória a Deus. O que vale é a palavra, amados. Domingo o Espírito Santo continuou a ministrar sobre isso naquele episódio que eu falei sobre Jó e sua esposa. Que a mulher de Jó era uma bênção. Quantos concordam, digam glória a Deus. Uma bênção, usada assim para tratar a vida de Jó. Uma bênção. Mas mesmo assim, Jó pecou. O que é que diz a palavra? Jó não pecou. Não é justificativa, querido, qualquer que seja a circunstância externa, qualquer que seja a pressão, qualquer que seja a situação, você desobedecer a Deus. Isso vale para quem é de Deus, isso vale para quem está mais perto de Deus, isso vale para quem está mais longe de Deus. Você pode observar que Deus não poupou quando Davi, um homem chamado segundo o coração dele, pecou. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas sacudiu, amados. Quando ele adulterou e cometeu, basicamente, foi o mandante do assassinato de Urias, esposa de Betseba. Quando depois aconteceu tudo aquilo, Deus enviou um profeta. O profeta, foi usado por Deus para iluminar os olhos de Davi, que estavam meio fosco e apagado. Deus falou através do profeta, está perdoado. Se morrer hoje, Davi, você vai para o céu. Mas você não vai morrer agora não, Davi. Você vai amargar algumas consequências. Uma delas, o filho dele morreu. Davi orou, jejuou, clamou, se rasgou. Mas a palavra de Deus, Davi, vai morrer o seu filho. E morreu. E outra, amado, aquilo que Davi fez em oculto, na sua casa, no seu palácio, sem ninguém saber, Deus fez em público. Usou Absalão, filho de Davi, para relacionar sexualmente diante de todo o povo de Deus. Foi um múltiplo adultério assim, amados, em praça pública. Relação sexual explícita. Aquilo que Davi fez no oculto, Deus assim, consequência. Depois, leia lá a história, amados. Nosso Deus é um Deus bom, amém? É um Deus amoroso, amém? Mas é um Deus de juízo. É um Deus de juízo. É um Deus que a palavra dele prevalece, amado. Mesmo para homens que são chamados segundo o seu coração. Se para Davi valeu isso, amado, e para nós? Não, mas foi na época da lei. A Bíblia fala, amados, na época da graça, que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Alguns podem falar que foi na época da lei. Então estou dizendo que na época da graça, em Gálatas, fala que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E se a palavra de Deus diz que se você semear na carne, você colhe corrupção. Em outras palavras, maldição. Mas se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. Saiba semear. Diga para o seu irmão isso, amado, saiba semear. Saiba semear. É uma questão de semeadura. Tudo que você semeia, você colhe. Diga para o seu irmão, querido, não tem jeito. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. Não adianta. Tudo que você semear, você vai colher. Então, amado, quando você está na sua casa, não adianta você querer, não, que eu sou o macho, aqui eu vou dar ordem. Não adianta, amados. Não adianta. Você tem que buscar o coração de Deus. Buscar o coração de Deus para saber o que Deus quer. O que Deus quer. Porque se tiver duas visões, amados, na sua casa, pode ter certeza que essa palavra vai prevalecer. Um reino subdividido, uma casa dividida, não prevalece. E uma das coisas, amados, que me veio assim no coração, já há algum tempo, e veio no coração, que traz ainda um reforço maior sobre esse negócio de divisão. Amados, na verdade, a divisão máxima de um casamento, o que é? Divórcio. Amados, quando um casal que conhece a verdade, atinge o ápice da divisão, que não tem mais jeito, se separa. Essa palavra continua valendo. Você pode pegar o caminho que for da sua vida. Se não for a sua vida, não estiver encaixada nessa palavra, pode ter certeza que você vai amargar consequências. E eu digo isso, amado, não para pregar o evangelho, de pressão, não. É para trazer para você a verdadeira revelação e entendimento do que Deus diz acerca disso nessa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, amados, em Gênesis, capítulo 2, versículo 24.